Eu fui até a casa do André Akari, morador aqui de Alphaville, campeão mundial de pôquer, para falar sobre um momento muito importante para os jogos de habilidade aqui no nosso país, que inclui o próprio pôquer. Dá uma olhada. Os brasileiros estão acompanhando de perto a comissão que avalia o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas além dessa ação, 92 milhões de brasileiros também estão de olho na comissão especial que debate o marco regulatório dos jogos aqui no país. E um deles é o pôquer. E para conversar sobre esse assunto, eu estou com o André Akari aqui na casa dele para falar sobre o pôquer, o crescimento dele e também sobre essa questão do marco regulatório. Muito obrigada por receber a nossa equipe aqui do Alfatiano News na sua casa. Imagina, prazer é todo mundo. André, você tem 10 anos de trajetória como jogador de pôquer profissional. Nesse tempo, agora, assim, para os próximos torneios, as próximas temporadas, a pressão ela aumenta, o desafio cresce ou você já sabe administrar? Eu acho que o desafio faz parte da minha vida, assim, eu continuo me autodesafiando a todo momento, porque é o jeito que você tem de se reinventar, né? É o jeito que você tem que continuar estudando, continuar pegando linhas técnicas do jogo, vindas de fora ou aqui dentro do Brasil mesmo e continuar evoluindo. Mas acho que o desafio no passado foi pior, né? Eu estava numa situação tão ruim e tinha que decidir ser jogador profissional de pôquer, agora sendo reconhecido, estou dando entrevista aqui para vocês como jogador profissional de pôquer, então a pressão é menor hoje em dia, mas eu continuo na luta, eu continuo buscando títulos grandes e tudo mais. O pôquer, ele é jogado aqui no Brasil por mais de 8 milhões de pessoas. Teve um crescimento muito grande aí ao longo dos últimos anos e até por conta dessa visibilidade que você trouxe para o pôquer aqui nacionalmente, né? Mas por que ainda existe preconceito com o pôquer? Qual que é esse preconceito? Então, eu acho que qualquer forma de preconceito, ela vem de falta de informação. Quanto mais as pessoas são informadas, quanto mais, entre aspas, cultas as pessoas são, menos preconceito elas têm para as coisas que realmente não merecem ter preconceito. Então, o Brasil é muito fechado, ele é muito travado em coisas culturais e pensamentos mais abertos, como acontece no mundo inteiro. O pôquer, no Brasil, ele aconteceu há muito tempo atrás, naquele formato de pôquer fechado, que as pessoas jogavam com aquela sala esfumaçada, caramba. E aquela imagem fica travada na cabeça da sociedade e é difícil de tirar. Com o tempo, o que a gente foi fazendo foi trazendo mais informações, ou seja, olha como funciona o pôquer nos Estados Unidos, olha como funciona o pôquer na Alemanha, na Inglaterra e tudo mais. Então, você quer dizer que aqui no Brasil a visão é um pouco mais marginalizada, assim, do pôquer? Foi, e a gente batalhou bastante para diminuir. Hoje em dia está muito melhor do que era antes. Mas, assim, o pôquer fora do país, ele é gigantesco. Nos Estados Unidos, os jogadores de pôquer não andam na rua. São ídolos que nem são ídolos dos jogadores de futebol aqui. Então a gente vê que está chegando. E como aqui sempre demora um pouco mais, a gente aceitou que fosse demorar, mas agora, graças a Deus, está vindo uma onda bacana. Então, para comentar aí para as pessoas de casa que têm interesse em jogar pôquer ou que já gostam do esporte, ele é mental. Mas quais são as habilidades que ele traz para a rotina das pessoas? Cara, ele tem muitas coisas legais, só para apresentar um dado que seja significativo. O pôquer ele é matéria obrigatória em Harvard. Se você for se formar na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, que é uma das mais importantes do mundo, você não pode se formar em nenhuma matéria que não passe pela matéria pôquer. Ele é matéria optativa em Cambridge, ele é matéria optativa no MIT, que é o maior instituto de matemática do mundo. Ele é matéria optativa hoje em Campinas, na Unicamp. Então, as habilidades elas são pensamento lógico, tomada de decisão, raciocínio matemático, tudo isso combinado dentro de uma dinâmica de jogo, de uma mesa de 9 pessoas, onde você conhece as forças das pessoas, as fraquezas dela, até onde a pessoa é corajosa, o quanto ela administra bem o seu patrimônio em relação à inflação, em relação à subida dos pingos e tudo mais. Então tem um monte de conceito matemático que é muito legal do pôquer. Ele é indicado nos Estados Unidos, ele é muito conectado com crianças, é óbvio que sem dinheiro, sem nada disso, sem entradas em torneios, mas a forma de jogar pôquer e o quanto você gera de benefício lógico para uma criança
dificilmente você vai achar em alguma outra atividade que seja lúdica desse jeito. Mas a sensação, ela é mais individual de crescimento ou coletivo também? O poker, ele agrega? Agrega, ele é social demais, né? Ele é provavelmente o esporte mais democrático que existe. Eu jogo com pessoas de 21 anos, jogo com pessoas de 40 anos, de 70 anos, de 90 anos, jogam pessoas cegas, jogam pessoas paraplégicas, jogam pessoas de todas as naturezas possíveis e todas elas saindo numa mesa de 9 pessoas competindo de igual para igual. A mesma quantidade de ficha, os pingos é igual para todo mundo, joga o cara que ganha pouco, joga o Bill Gates, joga todo mundo, entendeu? Então isso é muito bacana no poker. Eu comecei aqui a nossa entrevista falando sobre essa questão da comissão especial agora para a regularização do marco, né, dos jogos aqui no país. Por que começou esse movimento? Na verdade, começou tarde demais, né? Só para você ter uma ideia, o Brasil é um dos únicos 3 países do mundo que não tem jogos liberados. É vergonhoso. É triste você ver que dentro do seu país, seja o legislativo, seja a sociedade em geral, nunca se organizou para trazer esse tipo de benefício. Os jogos de azar, que a gente fala aqui, onde o poker não está incluído, mas a gente defende demais a liberação, porque quando você viaja o mundo inteiro, tipo, as pessoas tomam decisões para ir viajar para algum lugar, para impulsionar o turismo em algum país. Uma das razões que algumas pessoas tomam decisão é se lá tem cassino, se não tem cassino, se tem entretenimento dentro de cassino, se tem uma luta do UFC dentro de um cassino, se tem... E não pode vir para o Brasil porque não tem o jogo regulamentado. E dos países que não têm o jogo regulamentado, a razão é religiosa. São países muçulmanos, são países que não permitem o jogo e não permitem um monte de outras coisas também, que aqui no Brasil não aconteceria. Então, assim, é triste demais. Agora chegou o momento de decidir. Eu até fico triste, eu falo com a galera do poker, fico triste porque tipo, a razão pela qual está sendo regulamentado nem é que deveria ser. Seria qual? Que seria impulsionar o turismo, que seria gerar emprego, que seria... a desculpa de todo mundo que está tratando desse assunto é essa. Mas a razão é porque o Brasil criou um déficit gigantesco e está no cheque especial. E precisa trazer alguma movimentação de algum tipo de indústria que traga mais dinheiro para o Brasil para cobrir esse cheque especial que foi gerado no passado, no passado histórico, né, do Brasil. Mas eu acho que por razões erradas estão tomando a atitude perfeita, entendeu? De regulamentar os jogos e trazer esses investimentos estrangeiros, impulsionar o turismo. Vocês vão ver depois que cassinos estiverem estabelecidos no Brasil, a onda de turismo para cá em resorts, Costa do Sauípe, por exemplo, é um lugar acabado, falido. A gente foi para lá no passado para disputar um torneio, os hotéis esquecidos, a praia esquecida, tudo. De repente vai vir indústrias grandes para promover aquela área, gerar emprego na região inteira e muda o aspecto do lugar. Então, está vindo por um bom caminho, eu acho. No dia 30 de março, você foi até a Câmara dos Deputados, fez uma apresentação para os parlamentares. Como é que foi elaborada essa apresentação e o momento dessa apresentação? A apresentação ela foi voltada para uma outra frente, né? Ou seja, está sendo discutida a legalização dos jogos de azar no Brasil. Só que o nome que o Legislativo está dando para isso, seja em qual frente for, o Senado, a Câmara, ou o Governo, é regulamentação, marco regulatório dos jogos. Cara, jogos é uma palavra muito perigosa, entendeu? Para você poder misturar todos eles e acabar colocando dentro de uma mesma cesta, o que a gente não merece. Porque o poker é reconhecido pela IMSA, que é International Minds Sports Association, ou seja, não é o Acari que acha que poker é esporte. Para mim é fácil, eu sou jogador. Existe um órgão mundial conectado aos maiores órgãos do mundo de relações entre países que decide o que é esporte e o que não é esporte. Os caras decidiram que nós somos esportes. Aqui no Brasil tem a Confederação de Jogos da Mente. Os caras decidiram que nós somos esportes. Aí, de repente, vem alguém regulamentando jogo de azar e coloca a gente na mesma cesta, prejudica a gente demais, porque eu falei até lá na comissão, você nunca viu um campeão mundial de roleta, um campeão mundial de baccará, um campeão mundial de bingo. Agora, o campeão mundial de pôquer você vê, não só eu, como tem mais 2 brasileiros, tem vários americanos, europeus e tudo mais. Então, a gente precisava que fosse feito um capítulo especial para aquele tipo de jogo. Você não pode regulamentar jogo de azar e aí sofrer com os mesmos processos da regulamentação o seu filho que joga Angry Birds. E é jogo. Então você tem que saber que você não pode colocar a palavra jogos. Você fala jogos de azar com baralho, jogos de azar sem baralho, jogos de habilidade, jogos eletrônicos. Então hoje em dia o mundo de League of Legends, Counter-Strike, FIFA Soccer, esses caras que têm esses
esse mercado gigantesco, ele tem que ser regulamentado com um capítulo especial, falando para os jogos eletrônicos, os processos são tais, os tributos são esses, os investimentos externos são esses, e para cada um você vai dando a sua... Só que eles estão com a pressa, né, de tentar regulamentar rápido, para pegar a verba rápido, para cobrir o cheque especial rápido. E a gente foi lá para batalhar, não contra isso, a gente foi batalhar para um capítulo especial para a nossa atividade, que é jogos de habilidade. E aí, depois que vocês fizeram a apresentação, como é que você sentiu, avaliou a reação e o entendimento desses 54 parlamentares que estavam presentes? Cara, eu senti surpresa para mim, assim, mas eu me senti muito bem. Eu fui muito mal, né? Eu fui para lá, não fui confiante, porque ninguém vai, eu acho, né? Quando você fala de governo, política e tudo mais, no brasileiro é tão traumatizado, e eu sou um deles, né? Então eu fui para lá achando que que eles não iam dar ouvidos pra gente como deveria ser. E deram? E deram, cara, deram. Eu acho que deram, né? Vamos ver agora no futuro, mas assim, todos eles ficaram muito surpresos com o que a gente apresentou. Eu e o Igor Trafani, o Igor Federal, que é o presidente da confederação, a gente ensaiou uma apresentação, a gente preparou uma apresentação que fosse a mais palpável possível para que eles olhassem, porque é difícil um deputado entender de tudo, né, cara? Ele sai daquela comissão, ele vai para a sala do lado para votar alguma coisa de Minas e Energia. Não é possível que o cara vai conseguir entender de poker, entender de blackjack, entender de Minas e Energia. Em todos os temas, Então a gente foi a fundo para tentar mostrar para eles o que eram os jogos de habilidade, como eles funcionavam e quais eram os caminhos que a gente sugestionava que eles podiam seguir. E eles ficaram surpresos pelas perguntas deles, por quando acabou a comissão, eles vindo falar com a gente, falando, cara, ainda bem que vocês vieram, porque se vocês não vieram, tinha uma grande chance de a gente cometer um erro mesmo. Então, eu vi alguns caras ali, o Guilherme Múcio, o Nelson Marqueselli, são caras que eu nem conhecia politicamente, mas que fizeram perguntas inteligentes, que se posicionaram de formas sabe, até o próprio Nelson, que criou, né, a ele é o criador da comissão. E eu vi as outras audiências, né? Eu assisti todas elas. E as outras audiências mostravam os presidentes de corporações de cassino internacionais, os representantes de jogos aqui no Brasil, de outros jogos, sejam de azar ou não. E eu acho que a gente fez um sucesso muito grande. Assim, a gente mostrou para eles de uma forma que foi bem clara, bem incisiva, mostrando o que é o mercado de jogos de habilidade e que, se por acaso eles não se atentassem que isso é um mercado completamente paralelo ao mercado de jogos de azar, eles iam acabar com a nossa profissão, eles iam acabar com o nosso mercado inteiro. Porque um jogador de roleta, ele é tributado de um jeito completamente diferente de um jogador de pôquer. E eu acho que foi dada a mensagem e vai ser aceito. Tomara que aquela aura que se instaurou ali depois da comissão seja refletida realmente no relator, na lei em si, na votação de plenário e tudo mais. Esses são os caminhos que a gente nunca gosta de percorrer, assim, de entender politicamente no Brasil, né? Mas é necessário. Agora, para finalizar, como é que você vê o pôquer aí nos próximos anos, até com relação a esse nosso cenário político? Eu vejo muito bem. O cenário político eu não vejo muito bem, mas o pôquer eu vejo muito bem. Assim, a gente tem que ver o mundo de formas paralelas, né? O pôquer ele teve uma história no Brasil, uma história no mundo de várias explosões, né? Ou seja, primeiro foi o Moneymaker nos Estados Unidos, que é um jogador que era um contador e de repente ele jogou um torneio satélite. Torneios satélites são aqueles torneios que você joga um valor de entrada pequenininho para ganhar a vaga para jogar um torneio grande, como no tênis, por exemplo. E ele ganhou a vaga para jogar o torneio maior do mundo, foi lá e ganhou o maior torneio do mundo. Então veio uma avalanche junto com ele no ano seguinte, um monte de Chris Moneymakers tentando fazer a mesma coisa. E isso daí gerou uma explosão do pôquer lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Alexandre Gomes ganhou o primeiro bracelete, teve uma grande explosão. Aí depois eu ganhei o bracelete, foi uma outra mega explosão. Aí o Ronaldo se declarou para o pôquer, apaixonado pelo pôquer, foi outra grande explosão. O Neymar agora, o ano passado, entrou para o mundo do pôquer. Então, todos esses caras deram a sua ajuda. Agora o marco regulatório dos jogos, se bem feito, né, se feito com carinho, eu acho que vai ser uma abertura enorme. Vai vir para somar aí, né? Vai ser uma abertura enorme. A gente já está com mais de 8 milhões de jogadores. O total de jogadores de jogos de habilidade são mais de 90 milhões. É metade do Brasil. É muita gente. Metade do Brasil que não sabe se pode jogar ou não, que não sabe como funciona o jogo ou não, que não sabe quanto paga de imposto ou não. Então, automaticamente, isso daí traz para o Brasil um monte de benefício de arrecadação, um monte de benefício de as pessoas saírem de casa sabendo o que elas vão fazer, em que lugar que elas vão fazer, como funciona, quais são as regras. Então, quebra o preconceito, porque
mais pessoas falam disso, a ponto de a gente estar aqui hoje. A gente está aqui falando de jogos. Então, pessoas que não tinham acesso a essa informação que eu estou passando, agora em casa estão tendo. Então, isso é muito legal, cara. Eu acho que tende a crescer muito, assim, nos próximos 5 anos vai dar uma explosão bem grande aqui no Brasil. Também espero. André, Tomara. muito obrigada pela Obrigado participação no Alphatino News, abrir a sua casa aqui, o sofá, tudo Imagina. pra gente. Parabéns também pelo trabalho como embaixador e porta-voz do poker, não só nacionalmente, claro que você impulsiona aqui o país, mas você é conhecido mundialmente e respeitado. Então, parabéns aí por levar a bandeira do Brasil para o mundo todo. Obrigado. O nosso case aqui no Brasil está sendo reconhecido no mundo todo mesmo. A luta para posicionar o poker como esporte junto à legislativa está sendo um negócio que todo mundo está falando. Todas as confederações brasileiras, as confederações mundiais de poker estão aplaudindo esse trabalho, estão vendo os vídeos que a gente postou sobre a audiência, né? Os caras vibram lá fora, porque é muito legal. Tem países que têm os mesmos problemas que a gente. Então, a gente não pode ficar com aquela síndrome de vira-lata, né? Que só a gente faz coisa errada, só os nossos políticos erram. E não, o mundo inteiro tem problema. E a gente está servindo de exemplo. É muito legal o Brasil servir de exemplo para alguma coisa que está sendo construída. Pois é, e a Alphaville vai seguir esse exemplo também, ainda vai fomentar muito poker, porque aqui ó, é cheio de morador que gosta do esporte. A Alphaville tem